prazer de receber, acendam as luzes. Receber aqui meu amigo diretamente de Teresópolis, do Brasil e do mundo. José Júnior Barbosa. Senta ali, por favor, meu brother. Boa noite. Boa noite. E aí, Júnior? Vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu sei do Júnior, né? Um cara de Teresópolis, anda por aí levando o evangelho, pregando a palavra por alguns lugares. Ele é dono do site Crer e Pensar, que tem mais de 8 anos no ar, né, Júnior? E é um dos primeiros aí no segmento aí, a apologeta. Ele foi um dos primeiros, eu não conheço outro, né? Que eu conheço é ele. Ele falou também que tem do Goldinho, tem de uma outra galera aí, mas assim, que desse ramo ele foi o primeiro que eu conheci. E ele foi um divisor de águas algum tempo atrás, eu falando com ele, né? Na igreja que eu congregava, uma galera viu algumas matérias dele daí, começou a contestar, a fazer como o povo de Beré, a querer conferir para ver se na palavra estava assim, e o cara foi um divisor de águas aí, cara. Realmente é um prazer receber você aqui, Júnior. Fui de estar conversando com você um pouquinho antes de a gente começar aqui, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. O prazer é meu. Esse frio aí. Tá frio, né, mano? Eu tô aqui, eu botei meu casaco ele deixa minha roupa preta toda cheia de pelo, né? Vai ficar feio o roqueiro, tá com, pô, tô de preto aqui, fica todo cheio de pelo, fica feio pra caramba, aí eu resolvi botar. Fala um pouquinho sobre você aí. Bom, eu sou de Teresópolis, né? Como já falou, e comecei a escrever já há algum tempo, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, ler e escrever, né? E mais ou menos em 2001 eu comecei a escrever alguns textos mais elaborados e mandar para alguns amigos. E desses amigos começaram a repassar para outros amigos, e eu comecei a receber e-mails de gente que eu não conhecia, pedindo, me coloca aí na sua lista de e-mails. E aí eu comecei a mandar e a coisa começou a crescer. E aí pediram, por que você não faz uma lista de discussão dos seus textos? Aí eu criei uma lista de discussão. E qual nome vai colocar? Eu lembrei de um livro do John Stott chamado Crer e Também Pensar. E aí fizemos uma lista no Yahoo Groups, Crer e Também Pensar. Isso lá para 2001, 2002. Não, 2002. E logo 6 meses depois alguém colocou uma ideia lá, Júnior, por que você não faz um site? Aí ainda ninguém falava de blog naquela época, ainda não era, por isso que eu me sinto velho. Ninguém falava de blog naquela época, era site, tinha que ter um .com.br, tinha que ter um domínio. E aí no dia seguinte um amigo falou, eu já criei a logo. Eu falei, como assim? E 2 dias depois um primo meu, ateu, que é web designer e também trabalhava com hospedagem de sites, falou, o site está pronto. Eu nem esperava muito menos ter uma lista de discussão, quanto mais ter um site, e de repente a coisa estava toda pronta. E foi, então você paga aí o domínio. Eu paguei o domínio e no dia seguinte o site estava no ar. E daí começou isso tudo. Eu sou de uma igreja batista, apesar de já ter, entre aspas, pastoreado uma comunidade presbiteriana, né? A gente roda por aí. Eu estava falando, estava
Semana passada eu estava na Bahia falando numa igreja quadrangular. Quando a gente está rodando por aí, pregando o Evangelho, é isso que me fascina, e principalmente a simplicidade do Evangelho. A gente vê tanta maluquice por aí, tanta esquisitice, e isso é muito bom. Você sabe que algumas coisas que você fala geram muita polêmica, né? Muita polêmica. Uma galera que te conhece aí, eu conheço o teu trabalho há algum tempo, teve aquela questão que criticaram os nordestinos sobre o voto na Dilma, que os nordestinos elegeram a Dilma e chamaram os nordestinos de burro, né? E você mandou uma letra para os caras aí, né? Chamado Calem a Boca Nordestinos. E isso aí para mim foi a maior surpresa até hoje na história do site. Porque todo texto que eu escrevo para o site, eu escrevo. Assim, o site hoje tem uma média de visita razoável para um site que não tem divulgação, que não tem propaganda, que não tem nada. Está na média de 15, 20 mil visitas por mês. E então eu escrevo e estou naquela, né? O pessoal vai visitar, legal. E quando houve o caso dessa estudante paulista que fez uma crítica pesada aos nordestinos por causa da vitória da Dilma, né? Paulista, faça um favor, afogue um nordestino. E assim, dizendo que a culpa da eleição da Dilma era dos nordestinos, e esculhambou o povo do Nordeste. E eu não sou nordestino, mas conheço muita gente do Nordeste, gosto de muitos lugares lá. Estou sabendo. E é uma outra história. Aí eu escrevi um texto. Sabe quando você escreve um texto despropositalmente, assim, como todos os outros? E o texto teve uma repercussão que nem eu esperava. Esse texto, Calem a Boca Nordestinos, ele foi republicado em mais de 800 blogs. Foi publicado em muitos jornais do Nordeste. Foi discutido em bancas de doutorado de pelo menos 3 universidades federais do Nordeste. E recentemente eu recebi um e-mail de um escritor maranhense pedindo para colocar o texto como um monólogo dentro de uma peça que ele está escrevendo. E só no site ele teve mais de 50 mil acessos. Isso em quase 2 semanas. Então foi uma repercussão que eu não esperava. Na verdade, o Calem a Boca Nordestinos é uma ironia no título. Eu não estava mandando os nordestinos calarem a boca, não era uma coisa contra. Aliás, quem conhece o site sabe que eu gosto de usar as figuras da ironia. Eu tenho um texto chamado Jesus Não Sabia de Nada, e eu recebi um monte de e-mail criticando o texto. O cara nem leu. Como é que você diz que Jesus não sabia de nada? Eu leio o texto. E o Calem a Boca Nordestinos foi isso, falando que, na verdade, os nordestinos nem precisavam se defender, porque a própria história do Brasil falava por eles, os escritores nordestinos, muitos escritores que a gente tem, comediantes, músicos. Então, foi na riqueza nordestina, foi Calem a Boca, vocês não precisam se defender, a história fala por vocês. Então foi isso aí. Isso foi uma polêmica danada. Só no teu site tem mais de 55 mil visitas nesse texto. Né? Fora aqueles que pegaram e postaram em outros sites também esse mesmo texto polêmico. Como outro texto polêmico que você publicou ali, Júlio, eu estou aqui com acesso à internet, né? Tem aqui também um que foi bastante polêmico, que foi aquelas 95 teses para a igreja de hoje, né, que fez bastante movimento, tem mais de 16 mil visitas. Né? Isso, as 95 teses para a igreja de hoje foi um exercício, uma brincadeira, assim, uma brincadeira séria, mas uma brincadeira, não tinha pretensão de uma nova reforma, nada disso. Foi só comemorando o aniversário da reforma, 31 de outubro, decidi escrever, pensar, imaginar, um exercício de imaginação, de pura imaginação, como seriam hoje as 95 teses. E daí comecei, até porque quando você fala 95 teses, pouca gente conhece as 95 teses de Lutero.